Eu acho que, sobre o meu comando, foi a melhor partida, sim. Eu acho que é resultado de muita entrega, muito trabalho que começa na direção, né? Nos apoiando, nos fortalecendo, e vai descendo com cada membro do staff e os jogadores, mesmo com um grupo bastante grande, se respeitando e treinando muito. Eles sabem o que eles querem e eles não estão com medo das responsabilidades. Quando a gente vai para dentro do campo, pode faltar uma outra coisa, porque erros acontecem, mas eu acho que não tem faltado entrega. Não tem faltado entrega. Eu acho que a gente vem crescendo nessa entrega. À medida que a gente vem ganhando o ritmo do nosso trabalho, a equipe vem crescendo, vem encorpando. Nosso time conseguiu jogar muito bem, destacar um jogador que, através da conversa, a gente foi percebendo aonde ele seria importante para nós. A gente também fez ele entender o que a gente precisava dele, e hoje foi uma peça fundamental para dar o equilíbrio no nosso meio-campo e na proteção da nossa zaga, que foi o Jesus, né? Depois, a entrada do Robinho, junto com o Bruno e o próprio Jesus, que tem boa qualidade de jogo, fez com que a gente conseguisse jogar um pouco mais. O início do jogo ainda a gente teve um pouco de dificuldade na retenção de bola, mas depois nós fomos achando os espaços, nós acalmamos um pouco, porque nós entramos um pouco ansioso. A hora que a gente começou a acalmar e começou a pôr a bola no chão, o nosso time começou a crescer. E aí saiu o nosso gol no apagar das luzes do primeiro tempo. E isso trouxe muita moral, muita confiança para o início do segundo tempo. Tanto é que a gente marca logo na sequência. A partir daí, lógico, a gente já sabia, por exemplo, que o Robinho ia até mais ou menos aquele time que ele foi. A gente precisava ter jogadores que entrassem e que não deixassem cair a maturidade da equipe e a intensidade da equipe. Então, isso também foi muito importante. Quem entrou, como entrou, né? E você vê no final do jogo, a gente com 2-0, a entrada do Gamalho foi de suma importância. O próprio Tony, numa condição diferente do Robinho, que dava muita dinâmica, mas o Tony escondia a bola. Para tirar a bola do Tony, muito difícil. E naquele momento a gente precisava ter a bola, né? E o Varley compensando a velocidade do Manga. Então, tudo isso são coisas que você vai entendendo como é cada jogador, a gente vai conversando muito, vai sentindo, e na troca de ideias da comissão a gente vai estruturando, né? Volto a falar, sempre com muito respaldo da direção. E eu acho que essa vitória foi muito importante, não pode parar nela, né? Mas ela já nos coloca até a próxima rodada fora da zona e com 2 pontos de vantagem, né? Nós vamos para o Rio pegar um Botafogo, que é uma equipe muito difícil, que cresceu dentro da competição, mas nós também estamos crescendo. Então, a gente tem que confiar no que nós estamos fazendo dia a dia e buscar um resultado importante lá também. Ô, Guto, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema defensivo, a importância de sair ileso e principalmente da estreia do Gabriel hoje na meta alviverde. Então, nós trocamos o ótimo pelo excelente. O Muralha vinha numa fase espetacular. Só que, como eu falei na entrevista, no início do jogo, eu até me senti constrangido, mas o preparador de goleiro colocou a situação de que era o momento do Gabriel,
Até porque o Gabriel veio para isso, né? Então, eu respeitando o profissional que está trabalhando do nosso lado, que é responsável pelos goleiros, botei o Gabriel, e aquilo que eu falei, nós trocamos o ótimo pelo excelente. A partida do Gabriel foi impecável. Tem uma defesa extremamente corajosa, quando o jogo estava 0-0, no pé da trave, que ele sai no pé do jogador do Atlético. Talvez tenha sido, naquele momento, a defesa do jogo. Né? Então, se você pegar John, impecável, Castan, impecável, você pegar jogador a jogador, todos eles têm o seu valor nesse jogo, têm o seu mérito nesse jogo. Não dá para dizer assim, um foi mal. Dentro do que a gente precisava, cada um cumpriu muito bem a sua missão. Por isso que o Coxa saiu com esse resultado, para a alegria do nosso torcedor. Merecido, que veio aqui e nos empurrou do primeiro ao último minuto, como sempre faz. Boa noite, Guto. Lá em Belo Horizonte, né, você já falava em buscar um equilíbrio maior entre defesa e ataque. Né? Você viu esse ganho no teu time na partida de hoje. Você falou lá também de ser mais assertivo, tiver a chance de fazer o gol, ter eficiência. Isso foi bem importante hoje também? Nós tivemos isso, né? Nós tivemos isso. Nós tivemos a felicidade de fazer os gols, né? O time do América é uma equipe... A transição do América é muito difícil de ser marcada. Eles têm 4 jogadores na transição muito rápidos. Ontem já não jogou o Pedrinho e não jogou o Mateuzinho. Mas o Juninho dá muita dinâmica e o Felipe traz experiência. Mas mantém uma certa velocidade. Então é uma equipe muito madura, com uma rodagem muito grande, a equipe do América. E a equipe do Atlético não é diferente, cara. O Atlético chegou em que fase da Copa do Brasil? E chegou em que fase da Copa Sul-Americana? Percebe? Agora, com uma competição só, a tendência deles é crescer. Por isso que foi de suma importância abrir 6 pontos sobre eles. Nós temos que crescer o nosso jogo, crescer a nossa pontuação. E não ficar olhando para trás, não. Esse já passou, vamos olhar para frente. Respeitando Série A esse ano, ou todos os anos, né? Nesses últimos anos, não tem jogo fácil. Não tem equipe que você fala, esse aí é carta marcada que nós vamos ganhar. Não tem. É muita entrega, ter qualidade, entrega e ter a felicidade de fazer o gol para poder, dentro da estratégia, encorpar dentro do jogo e poder vencer. Guto, boa noite. Você Boa noite. usou várias vezes hoje a palavra impecável para se referir à atuação de alguns dos jogadores do teu elenco. Como fazer esse time ser impecável também fora de casa? E você elogiou o Botafogo. Quais serão os desafios lá no Rio? Serão muito grandes, né? A gente tem que mexer muito com a cabeça deles, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, animal, que ela diz muito o que é essa força de se jogar dentro de casa e, de repente, faltar alguma coisa fora de casa. E até por isso que o leão é o rei da selva, né? A maioria por exemplo, os cachorros, o que eles fazem? Né? No poste. O que é isso? Demarcação de território. Os felinos, a mesma coisa. Demarcam território. E defendem com unhas e dentes os seus territórios. O leão invade o território e, como ele tem uma força muito grande, uma confiança muito grande, ele passa por cima da situação. Então, nós temos que ter essa força de poder passar por cima da situação, né? E de ter a coragem de enfrentar de igual para igual lá fora. Isso tudo é um processo.
Uma equipe que está num processo oscilante sempre vai ter essa dificuldade. Então, nós estamos trabalhando também essa parte mental para que a gente tenha cada vez mais força, né? E isso é processo. A gente conseguir chegar lá, pontuar, a hora que ganhar uma, vai ter a confiança de buscar a segunda, de buscar a terceira, né? Então, eu acho que é isso. Passa muito pela organização da equipe, passa muito pela organização da equipe. A equipe está cada vez mais organizada. Ainda temos bastante erros, mas, volto a falar, já tem bastante acertos, o que é muito importante. Guto, boa noite. Hoje o Coritiba teve uma atuação bastante segura, tanto lá atrás como na frente. Fazia tempo que não tinha um jogo como hoje. O que para você foi um fator decisivo para ter uma atuação como a de hoje, como que já fazia tempo que o Coritiba não tinha? Postura, entrega, unidade. Basicamente isso aí. Uma postura corajosa, uma entrega a cada lance e um pelo outro. Acho que vocês chegaram a ver várias vezes o nosso centroavante marcando próximo à nossa área, compensando alguém que tinha dado uma estocada e que, pelo posicionamento ou por estar momentaneamente afogado, que quando você dá um tiro, né, uma corrida longa, você sente um pouco, ele mais inteiro voltando para recompor. E não foi só ele. Teve compensação de vários jogadores, um cobrindo o outro. Então, acho que isso, junto com a organização, dentro de campo. Que momento nós ganhamos o jogo? Nós começamos a ganhar o jogo quando nós acalmamos, controlamos a nossa ansiedade e começamos a trabalhar a bola de pé em pé. Assim nasceu o nosso gol no primeiro tempo e assim nós comandamos o segundo tempo. Guto, na saída do gramado, o Fabrício Daniel até falou sobre o aspecto mental, como enalteceu o psicólogo do clube, o trabalho que vem sendo feito. Você falou sobre a mentalidade, sobre esse jogo fora de casa. Por onde que passa essa primeira vitória? Você acha que o aspecto mental é de fato prioritário e como que isso vai ser trabalhado no decorrer dessa semana para buscar agora esse triunfo que falta jogando como visitante? Eu acho que prioritário é uma palavra assim que muito dominante, né? Mas não deixo, em hipótese alguma, de colocar que é importante, tem uma importância grande. Vamos colocar assim, eu acho que fica mais adequado. Que tem outras coisas também que somam, né? Mas é o tipo daquela coisa, você só consegue se impor contra o adversário se você estiver forte mentalmente. E para isso você tem que estar confiante. Tá? Guto, eu queria que você falasse um pouquinho, você citou várias vezes a parte da diretoria como peça fundamental para essa evolução que o coach está tendo no dia a dia, nos jogos aí. Esse pacto que foi feito com a diretoria, tendo os diretores dia a dia no CT agora, transferindo todas as jornadas administrativas para dentro do CT, até que ponto você acha que isso é benéfico nesse momento que o Coritiba vem passando e vem evoluindo, principalmente? Foi um pedido seu ou foi uma postura vinda da parte da diretoria? Foi uma percepção da direção. Foi uma percepção da direção. É aí que eu falo. Eles estão 24 horas buscando o que fazer para ajudar de alguma maneira, para fortalecer de alguma maneira, para que a equipe possa se superar dentro de campo e possa trazer o resultado que o clube precisa, que o torcedor quer. E tem coisas, cara, que é só o tempo. Mas eles não medem esforços, não estão medindo esforços. E a importância passa assim, ó. Eu vou falar duas analogias aí. A primeira, o porco engorda a olho do dono. O segundo, quando você tem algum tipo de problema, a primeira coisa que você faz quando você tem uma idade média
vamos colocar, não é um adulto e ainda tem seus pais, o que você vai fazer? Você vai procurar conselho com os pais. Muitas vezes, no momento que você está deprimido, até um colo. É o apoio. Então, de certa forma, a direção é esse pai, é esse dono. O dono, na hora de cobrar, porque tem coisas que tem que ser cobrado, mas, ao mesmo tempo, na hora que está vendo que tudo está sendo feito, é o colo, é o fortalecimento psicológico para que as coisas aconteçam. É o jogador se sentir apoiado, se sentir valorizado, ter a quem recorrer. Não é só o treinador. Então passa por isso também. O ser humano é isso. Nós trabalhamos com o ser humano, não com máquinas. Guto, duas situações em relação à tua escalação também para hoje. Assim, o que o Robinho, bem fisicamente, assim, agrega para a tua equipe? E em relação ao centroavante, né, tua escolha pelo Adrian ali, foi uma questão mais de movimentação? O Léo ainda não está na condição? Como é que pesou para a tua escolha? Em relação ao Robinho, dinâmica, experiência, criatividade, visão, com um pouco de marcação. Adrian, velocidade, porque os dois beiradas nossos são força. O Manga, força com alguma velocidade, o Fabrício, força um pouco menos de velocidade. Mas nenhum tipo o Luiz Fernando, que estava no time do Atlético. Percebe? Então nós precisamos de alguém para a hora que eles sobem a marcação, a gente conseguir jogar a bola nas costas e eles terem que correr para trás. Se eu não tenho esse cara veloz, eles vão montar em cima da gente, a gente não vai conseguir sair. Então eu tenho que ter pelo menos um jogador veloz. Veloz, e o Adrian é veloz. Né? Então começa por aí. Ah, mas quer dizer que o Léo não vai ser titular? Não estou dizendo. Para determinados jogos, eu vou precisar da característica do Léo. Para outros jogos, eu preciso da característica do Adrian. Então, cada jogo é uma história. Que bom que o Adrian está crescendo, o Léo está melhorando, e a gente poder contar com os dois bem. Né? Melhor ter dois bem do que não ter nenhum. Percebe? Então, é trabalhar, fazer cada um entender qual é o seu valor, qual é a sua importância dentro do grupo. Em alguns momentos, alguns vão ser o pilar, vão ser a base. Em outros momentos, vão ser a janela, o telhado, né, que vão conseguir aparecer. O importante é saber qual é a sua missão a cada jogo, a cada momento, e se sentir importante dentro do processo. A partir disso, vem a confiança, né, e a valorização dentro do trabalho. Guto, você falou do Adrian agora e ele está suspenso para a próxima partida porque ele era um dos jogadores pendurados. Foi um jogo de muitos cartões amarelos, inclusive eu queria que você falasse um pouco como trabalhar daqui para frente nessa equação, sabendo que não dá para perder a intensidade, mas também não dá para ser prejudicado nas partidas pelos desfalques que podem ocorrer eventualmente por causa desse número alto de cartões. A gente busca, a gente não despreza nenhum jogador do plantel, nenhum. Nós temos uma relação de conversar com todos diariamente, todos, quem está no DM, inclusive. Né? Nós provocamos treinamento para todos. Todos exercem todas as funções dentro de campo. Todos exercitam todas as movimentações que a equipe base movimenta, os outros também movimentam. Então, todos passam sobre o meu olho, dentro do treinamento. E treinam forte. E sabem que em algum momento eles vão ser chamados. Hoje foi o Natan. Hoje foi o Natan. Não tinha entrado comigo ainda. Não estou nem falando do Gabriel, estou falando do Natan, que ainda não tinha jogado comigo. Então, valorizar e fazer com que todos se sintam importantes. Aqueles que não quiserem seguir por essa linha, em algum momento vão ser afastados. Né? Porque ou você está comprometido
ou você não está comprometido. Não existe comprometimento 99%. E indiferente de você estar tendo a oportunidade de somar naquele jogo ou não, a importância deles na dedicação do treinamento faz com que quem vai para o jogo também treine muito bem, porque ele está exigindo. Então a função dele também é importante. Essa vitória não foi de quem esteve dentro de campo só. Foi daqueles que não entraram, foi dos que não foram convocados, porque esses exigiram durante a semana da equipe, para que a equipe possa crescer dentro da estrutura. E, a cada jogo, procurar pensar as peças mais adequadas dentro da estratégia que você vai adotar e procurar, com isso, montar a equipe sempre competitiva para buscar os resultados.